dividir as questões aqui. Beleza? Vamos dividir aqui. Vamos pegar o datasheet. Eu tenho aqui um transistor IRF 840, eu tenho outro aqui, né? Tenho outro transistor aqui. Lembre-se, ó, estou no datasheet, né? Observem, né? Então, aqui nós temos o nosso gate, o nosso source e o nosso dreno. Observe que esses três símbolozinhos aqui representam o item intensificação. Ele não é tipo depressão. Nesse caso aqui, as tensões de gate podem ser positivas, né? Sem problema nenhum. A primeira coisa que você deve pensar no MOSFET é separar. Você vai separar a visão dele de acordo com o datasheet. Nós vamos separar esse cara em algumas condições. Então, vamos primeiro olhar para o datasheet, porque o técnico tem que entender. Entender de MOSFET é uma coisa, mas nós devemos entender de datasheet. Então, observe que nós temos gráficos, né? Nós temos gráficos, bastante gráfico aqui. Observe que temos gráfico pra caramba aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quando você olha para um transistor, o que é que você deve pensar, né? Por onde eu começo, né? Então, você deve pensar num transistor dessa seguinte maneira. Vou escrever aqui para vocês como é que vocês devem pensar no MOSFET. Então, você deve pensar no MOSFET no quesito, primeiro, como chave. O que é um transistor trabalhando como chave? Seja comutação ou seja liga-desliga. Essa é uma questão. Você deve pensar no transistor nas suas características elétricas, né? Características elétricas. Ok. Dentro das características elétricas, nós vamos pensar quando ele está ligado. Nós devemos pensar quando ele está desligado, né? É uma condição. Nós devemos pensar no transistor quando ele está ligando. Nós devemos pensar no transistor quando ele está desligando. Nós devemos pensar no transistor as suas características, que nós vamos chamar de características que são estáticas. E nós devemos pensar também no transistor quando as suas características são dinâmicas. E nós não podemos esquecer jamais, né, de separar também as características que são térmicas. Então, quando você vai pensar não só no MOSFET, você vai pensar no IGBT, você vai pensar também, isso aqui serve para o IGBT, isso aqui serve também para o BJT, isso aqui serve para o MOSFET. Então, você deve pensar assim, mas o meu transistor só trabalha ligado o tempo inteiro ou desligado meia hora. E não tem problema. Então, você só vai pensar nisso daqui, né? Você não vai se preocupar em outra coisa. Não, o meu transistor tem uma frequência aplicada no gate. Aí você vai pensar nisso aqui, você vai pensar quando ele está ligando e quando ele está desligando. Você vai ter que considerar essas questões aqui também. Aí vai entrar as características estáticas e vai olhar as características dinâmicas do componente e vai olhar as características térmicas também. Então, peraí, professor. Então, quando eu olho para um transistor, eu tenho que se entender o que é cara on, off, ligando, desligando, características estáticas, dinâmicas e térmicas. Exatamente. Para você ser um bom entendedor de transistor, quando você pensa no transistor nessas condições, né, então o que nós devemos pensar? Nós devemos pensar em todas essas variáveis. Porque o fabricante, ele é um cara bem interessante, ele é legal. Alguns, né? E ele já vai separar para você essas questões.